encontramos aqui. Estamos todos prontos para nessa terça-feira louvar e bendizer o nome do Senhor, amém? Vocês estão bem, sim ou não? Ou baixinho? Sim? Que bom. Obrigado, Abner. Quero convidar vocês para que nós possamos louvar juntos. Tem alguns irmãos ainda chegando, outros estão terminando o lanche lá embaixo, vão se juntar a nós em seguidinha. Enquanto isso nós vamos louvar. Enquanto isso a gente vai ter a oportunidade de, depois de um dia de trabalho, de atividades, no final do dia, já noite, a gente chega até aqui e tenta deixar de lado tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje, para agora então, através do louvor e das palavras do pastor Josanã que virão em seguida, nos conectarmos com Cristo Jesus. Deixar tudo do dia, das atividades profissionais, pessoais, estudos, enfim, de lado, para que nós possamos louvar e nos conectarmos a Cristo Jesus nessa noite. A primeira música é Vitória em Cristo. Vamos cantar todos juntos, Vitória em Cristo. Juntos? Ouvi a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi dos seus gemidos, de seu sangue nos remidos e ao fim vitória nele achei.
Esqueci de dar uma saudação para quem nos assiste em casa. Aline, estou aqui contigo não? Nessa câmera? Você que está pelo YouTube nos assistindo, que bom. Obrigado por nos receber no seu lar, onde quer que você esteja. Nós estamos aqui na Igreja Central de Porto Alegre, mas a gente queria que você estivesse aqui conosco nessa noite. Então, se hoje não deu para vir, fica um convite para amanhã, para depois de amanhã, para sexta-feira ou para o sábado. Tente um dia estar aqui presencialmente conosco. Se você é daqui de Porto Alegre, faça planos. Hoje está frio, amanhã vai estar menos frio, quinta-feira menos frio e sexta-feira vai estar quente. Sábado, mais quente ainda. Estou pensando assim, o Cleo Kuhn? Não, não é. É que eu ouvi. Quero ler com vocês aqui rapidinho. Salmo 119, versos 10 e 11 diz o seguinte: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quero convidar você que fique em pé, que se coloque em pé nesse momento. Nós vamos espantar o frio e vamos louvar juntos tua palavra. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém. Nós vamos cantar agora a música tema desta semana de oração, Vencedor a Cada Dia. Essa música não foi escolhida por nós, essa música foi escolhida pelo pastor Josanã, como uma música que casava perfeitamente com as mensagens trazidas a cada noite aqui e também no sábado pela manhã. Então, é como a semana de oração, a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia, a gente vai sabendo mais, chega lá no final da semana, está todo mundo craque, todo mundo sabendo bem. Mas a gente quer convidar você a cantar essa música agora, tendo assim como alvo, mirando o alvo de a mensagem especial que está preparada para você nessa noite, pensando nisso. Vamos louvar através da música Vencedor a Cada Dia, todos juntos nesse momento. Projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre.
Boa noite a todos. É o momento de nós orarmos agora. Aqueles que puderem, vamos todos nos ajoelhar para essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos novamente nesta noite, desta semana especial de oração. Queremos pedir que o Senhor prepare os nossos corações agora com o Teu Santo Espírito para o tema desta noite que diz respeito a cada um de nós. A vitória sobre as tentações, viver firme por aquilo que é reto. E nós queremos te pedir, Senhor, a mesma vitória que Jesus teve sobre as tentações na nossa vida. E que essas vitórias sejam permanentes a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, que possamos estar com a nossa atenção agora toda voltada a esta mensagem, pedindo que o Senhor ilumine o pastor Josanã para a mensagem que o Senhor colocou no coração dele, para que possa chegar ao nosso coração e transformar vidas nesta noite, daqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Teu poder é que transforme nossas vidas sempre em vitória. Em nome de Jesus. Amém. De coração, escrevo uma nova canção pra ti. Deixo a alma transbordar, trazendo à tona o que escondi. Por trás de todos os refrões que eu já cantei e das palavras que eu falei sobre ti. Pelo caminho tanta gente convenci de algo que eu nem sei dizer, se conheci. Só imaginação. Não é sobre crer ou não, é sobre juntos caminhar. E de verdade a quem eu tento enganar, fingindo pra impressionar, sem sentir, mas trago hoje
hoje uma simples oração convença o meu coração a perto estar, perto estar. Insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto estar, anoiteceu, já não consigo andar. O teu amor é voz sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar. Me desfaço no jardim, moro em deserto, tudo é que isso. te conheci, tento apagar teu nome em mim. É como eu senti, foi só a estrada que escolhi. Tentando me esconder, Mas teu amor não é capaz de enfraquecer, de abandonar ou se esquecer quem eu sou. Eu fui tão longe, chego a me envergonhar, meio sem jeito pra pedir, vem me buscar. perto estar. Insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto estar, anoiteceu, já não consigo andar. O teu amor é voz sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar. Eis meu constante orar. Mais perto quero estar, de verdade e coração. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Mais uma vez vamos para a história do nosso personagem dessa semana. Gênesis 39. Gênesis 39. Esse é um capítulo tão poderoso, tão profundo, que imagino que poderíamos fazer uma semana de oração só com esse capítulo, por tanta coisa que ele tem a nos ensinar. Mas hoje, mais uma vez, vamos estudá-lo e pedir a Deus que fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades. Essa é uma mensagem importante e creio que decisiva para algumas coisas em nossa vida. Gênesis capítulo 39. Você que está nos acompanhando pela internet, bem-vindo também. Estou vendo alguns comentários e algumas pessoas enviando mensagens
dizendo que estão acompanhando os sermões, compartilhando com outras pessoas. Deus seja louvado, que a presença de Deus alcance você onde você está nesse momento e fale poderosamente ao seu coração também. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-los mais uma vez a falar com Deus. Vamos orar. Querido e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia e pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra com a igreja que está aqui e a igreja que está nos acompanhando pela internet. Santo Deus, essa noite nós vamos apresentar também um tema muito importante para a nossa vida espiritual, para decisões que temos que tomar ao Teu lado. Eu te peço, por favor, que o Teu Santo Espírito, que já está conosco, que Ele fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades e coloque ou retire do nosso coração o que for da Tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 39, versos 7 em diante. A tentação de José, é sobre isso que vamos estudar hoje. Gênesis 39, 7 em diante. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela, junto de si as vestes de José, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que você trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. Talvez essa história seja a mais marcante sobre a vida de José. Quando você pensa em José, é quase que automático, quando você conhece a história, que você vai para o momento em que ele é vendido pelos irmãos e o momento em que ele vence a tentação com a esposa de Potifar. Davi também é um personagem que é conhecido por dois momentos: ele enfrentando Golias e ele caindo em pecado. José, ele enfrentou o pecado, e a história dele está na Bíblia para nos ensinar como enfrentar pecados. O pecado, meus irmãos, ele na Bíblia, ele é comparado a uma doença. E há uma doença na Bíblia que ela quase que é um sinônimo dos resultados do pecado, que é a lepra. A lepra, muitas vezes, na Bíblia, ela tem traços ou é comparada ao efeito que o pecado faz em nós. Por alguns motivos. A lepra, por exemplo, no livro de Levítico, diz que quando alguém ficava curado da lepra, ele tinha que fazer rituais de purificação exatamente iguais aos rituais de purificação do pecado. Então, se alguém ficasse curado da lepra, ele teria que pagar sacrifícios e teria que fazer rituais de purificação como os que ele tinha que fazer para pedir perdão pelos pecados. A lepra também, em alguns momentos da história do povo de Deus,
quando alguém caía em um pecado muito grave, elas foram atacadas com a lepra. É o caso de Miriam, é o caso de Gease, o servo do profeta, é o caso do rei Uzias. Então, parece que a lepra ela tem alguma coisa que lembra o efeito do pecado, a agressividade do pecado, a maldade do pecado. A lepra é causada por uma bactéria externa. E é uma das bactérias que mais demora a aparecer com sintomas. Quando uma pessoa contrai, ela precisa ter algumas coisas funcionando mal no corpo dela para que a bactéria tome conta do corpo e a doença se manifeste, como alguma questão genética ou imunidade baixa. Em alguns casos, a bactéria da lepra pode estar num corpo por 20 anos para poder manifestar os primeiros sinais da doença. O pecado, a semelhança da lepra, é como uma doença que nos infectou. E todos nós fomos infectados por ela. Mas algumas condições têm que acontecer para que esse pecado nos domine completamente e nos derrote. Então, para que o pecado nos domine ao ponto de acabar conosco, de nos levar para completamente longe de Deus, algumas circunstâncias devem acontecer na vida, assim como para que a lepra se manifeste e tome conta do corpo. E o que me chama a atenção na história de José é que José tinha o ambiente propício para o pecado. Tudo o que poderia levá-lo a pecar, tudo o que poderia levá-lo a estar fraco para cair em tentação, José tinha. José, ele tinha apenas 17 anos quando foi enviado para o Egito. Não sabemos exatamente em que momento ele foi tentado, em que momento aconteceu, mas ele passou anos, como nós vimos, em que momento a tentação começou, a mulher de Potifar começou a tentar, porque aqui diz que ela tentou muito tempo. Não sabemos em que momento, mas alguém com um pouco mais de 17 anos, com os hormônios a 1000 por hora, tinha um ambiente propício para o pecado. José também, o texto diz que ele era muito bonito, muito bonito. A palavra usada para dizer que José era muito bonito, só foi usada para mais uma pessoa, um homem na Bíblia, que é Davi. Então, a única pessoa que foi descrita como alguém extremamente bonito na Bíblia, com as palavras que foram usadas para José, foi para Davi também. A Bíblia fala de outros personagens bonitos. E essa mesma palavra é usada para a mãe de José. Então, ele geneticamente herdou a beleza da mãe. Era alguém atrativo, era alguém de um porte belo. Chamava a atenção das pessoas por sua beleza. José, ele vivia num ambiente propício para o pecado. O pecado poderia se manifestar na vida dele, porque ele não tinha nenhuma supervisão humana. Ninguém estava de olho nele. O pai não estava de olho, a igreja não estava de olho, seus irmãos não estavam de olho, seu pastor não estava de olho. José estava completamente por si no Egito, longe de qualquer ambiente religioso, longe de qualquer proteção de igreja, longe da sua casa. José estava ali e isso poderia ter facilitado ainda mais José cair em pecado. Depois, não sei se você percebeu, mas o primeiro verso que nós lemos diz assim: aconteceu depois destas coisas que José começou a ser tentado. Depois de quais coisas? De ele chegar no estado de prosperidade na casa de Potifar. Ele era respeitado, ele mandava em tudo na casa, ele estava no auge, ele era o chefe de tudo na casa de Potifar. E isso é um outro ambiente propício para o pecado, sabem? Mais pessoas pecam e caem em pecados vergonhosos quando estão no auge do que quando estão nas dificuldades. O pecado, ele aparece mais nas promoções do que nas demissões. Porque quando nós nos sentimos bem e fortes e prósperos, a gente descuida. E Satanás chega com mais força. Então, ele estava num momento de prosperidade na casa de Potifar. E a prosperidade às vezes desvia. Há um autor que diz que para cada 100 homens que suportam a adversidade perto de Deus,
há apenas um que suporta a prosperidade e não se desvia. Para cada 100 homens que enfrentam a adversidade e ficam perto de Deus, há apenas um que enfrenta ou que tem a prosperidade em sua vida e não se desvia de Deus. É aquela antiga história de que um copo cheio é mais difícil de carregar. José estava carregando um copo cheio, mas mesmo assim ele não caiu em tentação. E vejam, eu não estou falando só de prosperidade material. Às vezes o pecado, ele quer tomar a nossa vida. Quando você está no momento sendo uma pessoa respeitada, uma pessoa dedicada a Deus, um matrimônio feliz. É nesses momentos, quando a vida parece que está estável, que a gente descuida e Satanás vem e aproveita essa oportunidade para nos destruir. Outra coisa que tornava José propício ao pecado era o ambiente familiar do qual ele veio. O seu avô tinha outras mulheres, Abraão. O seu pai tinha várias mulheres, Jacó. O seu irmão dormiu com uma das mulheres do pai, olha que bagunça. O seu outro irmão teve relação com a cunhada, olha que bagunça. Então ele vinha de um ambiente em que respeitar matrimônio não era prioridade. José é um dos poucos casos na Bíblia de um homem que teve apenas uma mulher. Pouquíssimos homens na Bíblia, no Antigo Testamento, são apresentados como tendo apenas uma esposa. José é um deles. Mas não era desse ambiente que ele vinha. Mas sabe o que ele decidiu? Quebrar maldições. Eu não preciso continuar com a vida de infidelidade, com a vida de matrimônios, vários matrimônios da minha família. Eu quero outra história para a minha vida. E José desafiou as maldições que viam e que haviam na sua família e decidiu ser fiel a Deus. Mas isso era um ambiente propício para o pecado para José também. Depois, José tinha todos os motivos emocionais para dizer: eu mereço um abraço aconchegante da mulher de Potifar. José, ele tinha todo motivo para estar irado, amargurado, ressentido, cínico, amedrontado, cheio de autopiedade. Ele tinha todo motivo humano para dizer assim: eu mereço um abraço ilícito da esposa de Potifar. Eu mereço agir por impulso, eu mereço. E a beleza da história de José é que, apesar de ter todos os, não os motivos, mas de ter todo o ambiente propício para pecar, José decidiu não pecar. Outra coisa que também fortalece a possível queda de José é como a tentação se deu. Vejam, esse livro, Os Escolhidos, eu falei para vocês que é uma versão atualizada do livro Patriarcas e Profetas, diz que José tinha permanecido incontaminado da corrupção que enchia aquela terra pagã. Mas essa tentação da esposa de Potifar veio de maneira repentina, forte e sedutora. Então a tentação, ele já havia sofrido outras tentações, nós vimos em um dos sermões, a idolatria era muito grande no Egito, a impiedade era muito grande no Egito, e ele foi vencendo cada uma. Mas essa tentação chegou de maneira repentina, de maneira forte e de maneira sedutora. Como ele deveria lidar com ela? Como ele deveria lidar com ela? E o verso 10, abra sua Bíblia, Gênesis 39, 10, diz que a mulher de Potifar não tentou José um dia e deixou para lá. O verso 10 diz que ela falava todos os dias. Todos os dias. Então a tentação, ela foi repentina, ela foi forte, ela foi sedutora e a Bíblia acrescenta, ela foi diária. Todos os dias a mulher de Potifar tentava José. Às vezes, o maior impacto da tentação não vem pela força do impacto. A maior força da tentação veio pela repetição. De dia após dia, Satanás tentar. E eu não sei se você já se sentiu assim, cansado de lutar contra maus hábitos, de lutar contra tentações que todos os dias batem a porta, de lutar todos os dias. José é um exemplo de alguém que todos os dias a tentação batia fortemente à porta da vida dele. Foi essa repetição que fez com que Sansão caísse com Dalila. Não sei se você lembra,
Mas diz que Dalila todo dia, a mesma palavra é usada, todo dia tentava Sansão para ele dizer de onde vinha a força dele. E a Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 16, verso 16, que deu em Sansão uma impaciência de matar. Ele cansou de todo dia a mesma tentação bater na porta dele, todos os dias. Então, por que José não caiu? Veja, todos os dias a mulher de Potifar tentava José, e o texto diz que todos os dias ele não lhe dava ouvidos. Em outras palavras, dizer não para a mulher de Potifar não fez ela desistir. Então, o fato de José todos os dias dizer não fez ela desistir. Ela continuou insistindo. Mas o fato de José dizer não todos os dias, era todo dia dizer não para a mulher de Potifar e dizer sim para o caráter dele. Então, cada não que José dava, fortalecia o sim dele diante de Deus. Cada não que ele dizia para o pecado, fortalecia o sim de que ele queria permanecer com seu caráter incontaminado. Agora, a tentação da mulher de Potifar não era apenas para deitar-se com José. O texto diz no verso 10 que ela queria se deitar com ele e estar com ele. Então, José não apenas disse, eu não quero ter relação com você. Sabe o que José disse? Eu não quero estar com você. Nós temos que manter distância. Entenda. Adultério, segundo a Bíblia, não seria José deitar-se com a esposa de Potifar. Esse é o ato final do adultério. Então, quem pensa que adultério, segundo a Bíblia, é deitar-se com alguém que não é seu esposo ou sua esposa, não entendeu o adultério no padrão bíblico. Você sabe por que José não queria deitar com ela, nem estar com ela? Porque José entendeu que adultério começa com flerte, adultério começa com amizade, adultério começa com elogios. Adultério não começa num lugar ilícito tendo relação. Não. Isso é o final do adultério. Então, quando a Bíblia diz que José não queria deitar com ela, nem estar com ela, é porque José entendeu o que muitos homens e mulheres não entendem. Diante de Deus, eu não posso ter uma mulher que seja mais amiga do que Gleice. E Gleice não pode ter um homem que seja mais amigo do que eu. Porque não há um só adultério que tenha começado com duas pessoas indo a um lugar ilícito. Todo adultério começa com troca de mensagens, elogio, conversa, compartilhar sentimentos. Então José disse assim, eu não quero. Eu não quero nem deitar com você, eu não quero estar com você. Porque eu sei para onde isso vai levar. Então, entenda bem. Satanás, ele vai tentar minar as nossas forças, mas antes de nos levar à queda final do pecado, Satanás, ele vai tentar nos fazer baixar a guarda. É alguém dizer, ou ouvir, olha, mas ele não satisfaz as minhas necessidades, ela não satisfaz as minhas necessidades. Ou alguém, antes do pecado, dizer, mas ninguém vai descobrir. Ou alguém dizer antes do pecado, nós vamos casar logo, que diferença faz esperar? É alguém dizer antes do pecado, é só dessa vez e nunca mais. É alguém dizer antes do pecado, olha, se você fizer isso, você vai provar quanto se importa comigo. Isso aqui não é o ato da relação, mas isso aqui é adultério. Por isso José não queria deitar com ela, nem estar com ela. Porque José sabia o que estar com ela faria na sua vida. Então José decidiu manter distância. Há uma citação linda de um teólogo alemão, e ele diz assim, em nossos membros há uma inclinação latente em direção ao desejo. Com irresistível poder, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto sem chama se acende.
Não faz diferença se é desejo sexual, ambição, vaidade, sede de vingança, amor pela fama, amor pelo poder, ganância por dinheiro. Não importa. Esse fogo toma a nossa vida, o pecado, o desejo pelo pecado, e a alegria em Deus está prestes a extinguir-se em nós. E buscamos toda a nossa alegria na criatura. Nesse momento, Deus se torna quase irreal para nós. Ele perde toda a realidade e só o desejo pela criatura é real. Satanás não nos enche nesse ponto de ódio contra Deus. Ele só nos faz esquecer de Deus. Então, o que Satanás queria com José conversando com a esposa de Potifar, não era fazer ele odiar a Deus, era apenas esquecer Deus e permitir que aquele fogo tomasse conta do coração dele. Mas louvado seja Deus por essa citação linda. José bem sabia qual seria a consequência de resistir à esposa de Potifar. De um lado estava o encobrimento, os favores e as recompensas que ele receberia da esposa de Potifar. Afinal, ela era a esposa do chefe. E do outro estava a desgraça, a prisão e talvez a morte. Ele sabia disso. Toda a sua vida futura dependia da decisão daquele momento. Triunfariam os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? Com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. Que maravilha isso, não? José sabia que se ele aceitasse, ele iria ter que encobrir, mas teria os favores da esposa de Potifar. Por outro lado, se ele rejeitasse, ele teria o ódio dela, a perseguição dela, a ira dela, a prisão e talvez a morte. Iria José resistir? E a Bíblia diz que, e o Espírito de Profecia diz que todos os anjos estavam ali, olhando para ver o que acontecia. Sabe o que aconteceu? Verso 8. Ele, porém, recusou. Aleluia. Ele, porém, recusou. E por que José recusou? O que o levou à vitória? Ontem nós vimos que a caminho do deserto ele decidiu que Deus seria o Deus dele. Na verdade, no domingo nós vimos isso. Então ele já foi para o Egito com o desejo de honrar a Deus. Mas sabe por que José também permaneceu firme? Ele diz no texto: é muito injusto eu fazer isso, porque o meu patrão me honrou nessa casa, eu cheguei aqui como escravo. José tinha um sentido de honra e lealdade que nós precisamos ter. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que honra, lealdade e palavra não vale mais nada. Mas segundo o padrão bíblico, honra, lealdade e palavra valem para Deus. Então José, a primeira coisa que ele disse foi: eu não posso fazer isso, eu vou te explicar por quê. Porque o teu esposo me deu honra nessa casa. Ele me deu respeito nessa casa. Tudo que tem nessa casa, ele colocou sob aos meus cuidados. Eu não quero fazer isso. Isso é maldade, ele falou. Segundo motivo pelo qual José não aceitou, o verso 9 diz que ele falou assim para a mulher de Potifar. Ele disse assim: olha, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa seu esposo me vedou, a não ser você, porque você é mulher dele. Sabe o que foi que José disse para ela? Deixa eu te falar uma coisinha, acho que você esqueceu, você é casada, mulher. Você é casada. Sabe o que José estava dizendo? Eu valorizo o casamento. Para mim tem valor. Para mim ser casado ainda tem valor. Ainda tem valor a honra do matrimônio. E deixa eu lembrar para você, você é mulher dele, você é casada com ele. Aqui eu quero te chamar a atenção para um ponto. José valorizava a integridade do casamento. Mas se você começar a encher a sua cabeça com séries, com filmes, com novelas, que valorizam o adultério, que você termina na série ou no filme torcendo para que os amantes fiquem juntos. Você começa a encher a sua cabeça de episódios em que pessoas se traem e parece que vivem mais felizes agora que estão traindo do que viviam no casamento.
Quando nós começamos a encher a nossa mente de coisas que desvalorizam a honra do casamento, quando chegar a nossa maneira, o nosso momento de dizer para alguém, você é casada, a gente já não sabe mais nem o que é casamento. Não tem mais valor casamento. Parece que trair é mais divertido, parece que ter outra pessoa é mais prazeroso. Sabe o que José disse para a esposa de Potifar? Mulher, você é mulher dele, você é casada. Sabe por quê? Porque José tinha em grande conta o matrimônio. Então, não encha a sua cabeça de coisas que só desvalorizam o matrimônio. Não encha a sua cabeça que só preenche o teu coração com traição e adultério. Porque você vai precisar em algum momento na sua vida dizer para você mesmo, eu sou casado e eu valorizo isso. Eu sou casada e eu valorizo isso. E você só vai dizer isso se você souber o que é casamento. Se você valorizar o casamento, se você tiver o casamento em grande importância diante de Deus. Sabe por que José não caiu? O verso 2 diz que o Senhor era com José, mas o verso 9 diz que José era com o Senhor. José disse assim, eu não vou fazer isso, porque Deus está aqui comigo. Ela falou, mas não tem ninguém em casa, essa é a oportunidade. Ele falou, como assim não tem ninguém? Não tem ninguém? Claro que tem. O meu Deus está comigo. José falou, eu não faria esse pecado contra o meu Deus. Ele está aqui comigo agora. José, ele não caiu, porque ele chamou o que ela estava insinuando para ele de pecado. Não era diversão para José. Ele chamou de maldade e pecado. Maldade era para com o esposo dela. É muita maldade eu tocar na única coisa que eu não posso tocar nessa casa, que é você. Eu não vou fazer essa maldade contra Potifar. E vou te dizer mais, eu não vou pecar contra o meu Deus. Então, na cabeça de José, não era diversão. Na cabeça de José não era um flerte. Na cabeça de José não era para desafogar as mágoas. Na cabeça de José era pecado. E enquanto nós não entendermos quão grave é o pecado, nós não vamos correr dele. Há um autor que diz que enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce para você. Enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce para você. Então José disse, eu não estou aqui para me divertir, eu estou aqui para honrar o meu Deus, então eu não vou pecar. José chamou de pecado o que às vezes nós chamamos de diversão. José chamou de pecado o que muitas vezes as pessoas chamam de deixa para lá. Olha que citação poderosa. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar-nos diante de tudo isso, teríamos receio de pecar. Lembrem-se sempre, os jovens, de que onde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma de nossa conduta escapa à observação de Deus. A mais escura meia-noite não é uma cobertura para o criminoso. Sabe que José não caiu? Porque José tinha sempre a noção, eu não tenho meu pai, eu não tenho meu pastor, eu não tenho os meus irmãos, eu não tenho a minha igreja perto, mas eu tenho o meu Deus. E eu não quero desonrar o meu Deus porque Ele está comigo. Entenda, um pecado que ninguém conhece, cometido a portas fechadas em um quarto escuro, é na verdade um pecado praticado na presença de um Deus santo. Vou repetir. Um pecado que ninguém conhece, cometido a portas fechadas em um quarto escuro, é na verdade praticado na presença de um Deus santo. Então nós deveríamos todos os dias dizer, Santo Deus, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para a escola, eu estou indo para a universidade, mas eu quero estar na Tua presença. E eu quero honrar o Senhor. Eu quero que a Tua presença seja glorificada pela minha vida. Eu não preciso de ninguém para me vigiar, porque eu quero que a Tua presença me mantenha fiel. José, ele se manteve fiel, porque ele tomou uma firme decisão de honrar a Deus.
Mas chegou um momento que os argumentos de José não resolveram a situação mais. Ele começou a argumentar com ela: olha, eu não posso fazer isso, você é casada, eu não quero pecar contra o meu Deus. E José se afastava dela. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém em casa. E ela tentou agarrar José. Sabe o que José fez? Fugiu. Há momentos no pecado que não adianta argumentar mais. Ou você foge ou você cai. Chegou um momento que José até argumentou com ela: eu não vou fazer isso, eu não quero pecar, eu não quero fazer essa maldade contra o seu esposo, você é casada. Mas há momentos que você só vai ficar em pé se você cancelar a internet, se você sair do Instagram, se você não voltar mais naquele lugar, se você apagar o número do telefone. Ou você corta, ou você cai. Paulo falou isso para Timóteo, 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade, fuja, não converse, não negocie. Deus está procurando mais homens e mulheres covardes como José, que tenham coragem de correr, de fugir. Porque quando você é fraco, aí você é forte. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, como é a sua vida devocional? Eu vou falar que horas eu acordo, quanto tempo eu passo buscando a Deus. E tem gente que diz assim: ah, pastor, você é muito forte, né? Você acorda tal hora para orar. Eu digo: você não entendeu nada. Você sabe por que eu acordo tal hora para orar? É porque eu sou fraco. Os fortes ficam dormindo e vão para o trabalho sem Deus. Os fracos acordam de madrugada e ficam na presença de Deus. Mas tem uma coisa: Satanás só derruba os fortes, porque os fracos em Cristo são indestrutíveis. Nunca esqueça disso. Satanás só derruba os fortes. Quem se acha forte vai para o trabalho sem Deus. Quem se acha forte e fica até 1h da manhã na internet. Quem se acha forte e tem redes sociais mesmo sem saber usar redes sociais. Esses fortes Satanás derruba. Mas os fracos em Cristo são indestrutíveis. Você imagina a mulher de Potifar dizendo: José, você é um fraco. Você é um fraco, José. Mas José nunca foi tão forte quando fugiu com toda a força do pecado. Um dia eu estava pregando numa classe bíblica e eu estava contando a história de Abraão e Isaac, do sacrifício. E eu fui contando a história, e contando a história, e contando a história, e falei que Abraão levou seu filho para o altar para sacrificar. E terminei de contar a história aí. E eu vi que tinha uma pessoa lá que estava assim nervosa. E quando eu terminei de contar, ela disse assim: pastor, acabou a história? Abraão matou o filho. E eu me dei conta que ele não conhecia a história. E como eu não contei o final, que apareceu um cordeiro e que substituiu Isaac, ele ficou achando que Abraão tinha matado o filho. Eu disse: não, pastor, eu não aceito não. Está errado isso aí. Como é que Deus mandou o Abraão matar e Abraão foi lá e matou? Eu disse: amigo, desculpe, eu terminei, não contei a história, o final. Abraão não matou o filho. Ele não conhecia o final. Sabe outra pessoa que não conhecia o final da história? José. José não conhecia o final da história. Imagina você contando a história de José para alguém que nunca ouviu a história de José e contando os detalhes que a mulher de Potifar ia lá todo dia e tentava, e que a mulher de Potifar foi lá e agarrou José, José saiu correndo. A pessoa diz assim: que bom, ele resistiu. Então eu acho que ele deve ter ido para o céu ficar com Enoque, porque alguém que resiste a um negócio desse deve ter sido levado para o céu no mesmo dia. Aí você vai dizer: não, deixa eu te contar o resto da história. José não foi para o céu ficar com Enoque. Quando José resistiu e correu, ele foi para a prisão. Sabe qual foi o resultado da fidelidade de José? Prisão. E eu termino com isso. Entenda uma coisa. Por que você é fiel a Deus? Por que você se compromete a honrar e fazer a vontade de Deus? Se não for por causa do seu caráter e da sua intimidade com Deus, eu vou te dizer um segredo: não vale a pena. Se você quer ser fiel à sua esposa
ao seu Deus, ao seu trabalho, à sua família, porque você quer que tudo ocorra bem, que tudo dê certo, você não entendeu o cristianismo. O cristianismo é, santo Deus, eu não sei o que vai dar. Pode dar tudo errado a minha fidelidade, mas eu quero ficar do teu lado, porque eu quero que o meu caráter seja parecido com o teu. José não fazia ideia do capítulo 41. Se eu perguntar aqui, irmãos, o que aconteceu depois daí? Você vai dizer, pastor, depois daí José foi honrado. Ele foi ser escravo, ele foi agora ser o vice-governador do Egito. Mas antes disso, Salmo 105 diz, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Foi isso que José teve. Foi isso que José recebeu. Sabe por quê? Entenda bem. José ele não sabia o final da história, mas ele não precisava saber o final da história. Ele só precisava saber, Deus está comigo hoje, eu não vou desonrar o meu Deus. Sabe por que nós pecamos? Porque nós passamos muito tempo calculando o que vai dar. O que é que vai dar se eu não for para o trabalho no sábado? O que é que vai dar? O que é que vai ser do meu emprego? O que é que vai ser da minha subsistência? A gente fica muito tempo calculando o que é que vai dar se eu obedecer. O que é que vai dar? O que é que vai dar se eu falar a verdade? Acho que é melhor mentir, porque se eu falar a verdade, eu estou frito. O que é que vai dar se eu falar a verdade? O que é que vai dar se eu não ceder para o meu namorado e a minha namorada? O que é que vai dar se eu não experimentar e for rejeitado pelos meus amigos? O que é que vai dar? A gente passa muito tempo pensando o que é que vai dar. José não passou um minuto pensando o que é que vai dar se eu desagradar a esposa do chefe. Não. Sabe o que é que José pensou? O que é que vai dar se eu desagradar o meu Deus? Só isso importava para José. Ele não queria saber o que ia dar com a esposa de Potifar, com a prisão. Não, a preocupação de José, o que é que vai dar se eu desonrar o meu Deus? Sabe o que José decidiu? Eu não quero. Então entenda, Deus não opera por mágica para mimar você. Deus opera por processo para moldar você. O objetivo de Deus não é fazer mágicas para mimar você e você se sentir bem. Outro dia eu estava pregando no encontro de jovens, tinha uns 4.000 jovens, eu iria pregar para eles, e antes da minha pregação, uma cantora veio para animar os jovens, e ela gritava, estava empolgada, e ela dizia, jovens, Deus quer mimar vocês. E ela gritava, jovens, Deus quer mimar vocês. E gritou umas 5 vezes, Deus quer mimar vocês. Quando eu entrei para pregar, eu tive tanta vontade de pegar o microfone e dizer, jovens, é mentira. Deus não quer mimar você. Deus quer transformar você. E o que Deus tiver que fazer, se você permitir para transformar você, Ele vai fazer. Então para de calcular o que é que vai dar. E se eu obedecer, o que é que vai dar? E se eu fizer o certo, o que é que vai dar? Não. O pensamento é, Senhor, o que é que vai dar se eu ficar longe de Ti? O que é que vai dar se eu desagradar o Senhor? E eu não quero. Eu quero ser Teu completamente. Eu quero terminar com 2 textos bíblicos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Esse é um texto lindo da Bíblia. Capítulo 2, verso 19. Que diz, 1 Pedro, capítulo 2, verso 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrimento injustamente, por quê? Por motivo da sua consciência para com Deus. Por que José estava sofrendo? Sabe por quê? José não estava sofrendo porque desagradou a esposa de Potifar. Não. José estava sofrendo porque a consciência dele queria manter-se fiel a Deus. Por isso ele estava sofrendo. E aqui diz que é grato quando alguém decide suportar tristezas, suportar sofrimento até injusto, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se você peca e é esbofeteado por seu pecado. Você errou e você sofre como colheita do seu pecado. Não há glória nenhuma nisso. Agora, verso 21.
Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para que você siga os seus passos. O que foi que Cristo fez? Decidiu, eu vou ficar firme, porque Deus tem um plano e eu quero cumprir esse plano. O último texto. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu caí porque você não faz ideia quão forte foi a tentação. 1 Coríntios 10, 13, o último texto dessa noite, vamos terminar com a citação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O texto bíblico diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então a Bíblia diz assim, que tem duas coisas que batem na sua porta. A primeira é a tentação. Mas ele diz assim, que no mesmo momento, justamente quando chega a tentação, Deus também te dá o livramento, se você quiser. Olha que citação poderosa. Nenhum homem sabe quão mau ele é, até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Uma ideia tola, mas muito atual, é que as pessoas boas não conhecem o significado ou não passam por tentações. Isso é uma mentira. Só aqueles que tentam resistir à tentação sabem quão forte ela é. Afinal de contas, você não descobre a força de um exército inimigo lutando contra ele. Desculpem, afinal de contas, você só descobre a força de um exército inimigo lutando contra ele e não cedendo a ele. Você descobre a força de um vento tentando caminhar contra ele, não se deitando no chão. Um homem que cede ante a tentação depois de 5 minutos, simplesmente não sabe o que teria acontecido se ele tivesse esperado 1 hora. Esta é a razão pela qual as pessoas ruins, de certa forma, sabem muito pouco sobre sua maldade. Elas viveram uma vida abrigada por estarem sempre cedendo. Nós nunca descobrimos a força do impulso do mal dentro de nós, até que tentamos lutar contra ele. Pastor, a tentação foi muito forte, eu caí. Não, então você não entendeu quão forte ela era. Sabe quando é que você entenderia quão forte ela era? Suportando até o final. Se você caiu antes, você não sabe quão forte ela era, você caiu antes. Então, essa citação diz, e eu acredito nela, que ninguém sabe a força de um vento tentando deitar no chão. Você só sabe quão forte é um vento enfrentando ele. E Jesus está dizendo, em frente, eu vou estar do teu lado. Quais tentações estão batendo da tua porta? Juntamente com a tentação vem o livramento. Sabe por quê? Porque Deus está procurando mais homens e mulheres como José. A história de José não está na Bíblia para informar você. A história de José está na Bíblia para dizer que o Deus de José é o seu Deus. As vitórias de José são as nossas vitórias. Eu tenho clamado a Deus. Eu tenho pedido a Deus que me mantenha fiel. Eu tenho pedido a Deus para não envergonhar a minha casa, minha igreja que acredita em mim. Eu tenho clamado a Deus para que a minha vida possa ser uma vida digna, que os meus filhos olhem para mim e não tenham que baixar a cabeça. Eu tenho clamado a Deus e eu sei quão perigoso isso é. Alguns já me ouviram falar isso, mas todos os dias eu acordo com a impressão de que Satanás diz assim, hoje eu acabo com esse pastorzinho, hoje eu acabo com a vida dele. Aí eu vou para Deus e fico escondido em Deus. E depois de um tempo na presença de Deus, é como se o inimigo dissesse, amanhã eu volto. Porque hoje ele está protegido em Cristo, amanhã eu volto. E todo dia ele volta. Mas todo dia eu vou à presença de Cristo, me escondo nele, para que ele me dê vitória, para que eu possa honrá-lo. E se algum dia que Deus me livre, vocês ouvirem, o pastor Josanã caiu, envergonhou a igreja, lembrem desse sermão. Ele deixou de se esconder em Cristo. Porque quem está escondido em Cristo tem vitória. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Eu quero que você ouça essa música. E ao final eu quero orar com você.
Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cante. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Amém. Quantos essa noite querem dizer: Senhor, eu quero vitória no Senhor. Eu quero estar em paz contigo, ter a tua presença para vencer as tentações e te honrar de verdade. Esteja alguém me olhando ou não, eu quero honrar o teu nome. Eu quero tua ajuda para manter-me fiel em meio às tentações e às lutas dessa vida.
Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé, eu quero orar com você. Amém. No próximo sábado, nós já temos 3 pessoas que tomaram a decisão pelo batismo. Deus seja louvado por isso. Se você ainda precisa tomar essa decisão, sábado vamos encerrar com lindos batismos aqui. Então você pode procurar a mim ou um dos pastores da igreja, um ancião da igreja. Nós vamos visitar na quinta-feira essas pessoas que tomarem a decisão pelo batismo. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não deixe passar essa semana. Vamos ter um momento muito especial de vitória aqui, com o encerramento com o batismo. Vamos orar. Querido Pai, Santo Deus, muito obrigado, porque no mundo tão cheio de impiedade, alguém como José se levanta para dizer: eu quero honrar a Deus. No mundo onde não se acredita mais no matrimônio, no mundo onde não se chama mais pecado de pecado, é diversão, José disse assim: não é pecado, e eu quero ficar longe dele. Santo Deus, nos ajuda a buscar o Senhor como José buscou, e a buscar em Ti força e vitória. Se há alguém aqui que está lutando com a culpa, porque já caiu, já desagradou o Senhor, porque tem vivido ainda em pecado, que ele sinta o Senhor abraçando, trazendo perdão e dizendo: vamos recomeçar. Eu posso te ajudar. E Santo Deus nos dá essa certeza de que a maior glória não é o que vai acontecer, se vai melhorar, se vamos ser livrados, não. Nós queremos andar contigo, queremos mantermos fiéis ao teu lado, porque o que nós queremos é um dia ver a tua face e podermos olhar no teu rosto. Então, por favor, Santo Deus, não permita que as nossas mãos se manchem do pecado, porque muito em breve as nossas mãos serão usadas para tocar a harpa de ouro. Não permita que os nossos ouvidos se sujem com pecado, porque muito em breve os nossos ouvidos ouvirão os anjos cantando Hosana ao Rei dos Reis. Não permita, Santo Deus, que os nossos pés pisem em lugares de pecado, porque muito em breve eles pisarão as ruas de ouro. E não permita que os nossos olhos vejam o pecado, porque muito em breve os nossos olhos serão usados para ver o teu rosto. Então nos mantém firme ao teu lado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até amanhã.